Olá, povo de Deus, bom dia, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós nessa manhã de segunda-feira. Venho aqui meditar mais uma vez no livro do Evangelho de São Marcos, que se encontra no capítulo 3 e no versículo 13 ao 19. O título da lição fala assim: a eleição dos 12. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e viram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, e Zelote, e Judas, e Zacariotes, e o que o traiu. Meus irmãos, aqui vai falar de Jesus quando ele começou o ministério dele aqui na terra. Porque sempre eu falo que eu contesto algumas falas de alguns que se diz conhecedores da palavra, onde fala que pra gente adorar a Deus não precisa estar em igreja, não precisa estar se congregando, mas muito pelo contrário, porque aqui dá a entender que Jesus deixou mais um exemplo dos exemplos citados sempre que Jesus deixou. Isso aqui é mais um exemplo. Porque o que acontece? Jesus convocou pessoas para se unirem e pregar a palavra, operar maravilhas. Escolheu pessoas para representar a ele. Por quê? Porque ele já sabia que ele não ia durar muito tempo aqui na terra, como de fato não durou. Então o que acontece? Jesus, sabendo de tudo, conhecendo o futuro, ele disse: eu vou preparar esses 12 para que faça a obra minha aqui na terra, porque eu vou ir e eles vão ficar preparando o povo para minha volta. Então Jesus, com toda a sabedoria e inteligência de Deus, ele chegou, convocou os 12 discípulos. E o que era a responsabilidade desses discípulos era o quê? Aqui fala pregar a palavra. Por quê? Porque quando a gente se dedica em pregar a palavra, é lógico que a gente vai ganhar almas para Jesus. Isso não quer dizer que esses 12 discípulos de uma noite por dia iam ganhar o mundo inteiro, mas eles iam espalhar a palavra de Deus. Se eu ou você conhece a palavra de Deus, faz parte dessa trajetória que Jesus fez com seus discípulos, pregando a palavra, e isso vai expandindo, foi expandindo. E hoje, se a gente for pegar relatos de 50, 100 anos atrás, hoje o número de evangélicos só cresce, mesmo em meio às batalhas espirituais, que não é fácil. Hoje em dia é uma batalha terrível também. Damos graças a Deus porque hoje ainda, pelo menos no Brasil, o evangelho ainda não está sendo muito perseguido na questão de pregar o evangelho, que tem alguns estados aí, alguns países aí que não pode pregar o evangelho. E a gente não sabe, nós brasileiros não sabemos nem valorizar isso que a gente tem. Porque
Imagine se aqui fosse proibido pregar o evangelho. Muitas das pessoas que não quer pregar ia usar esse termo como desculpa. Ah, não vou pregar porque não pode, eu tenho medo de que algo venha acontecer comigo. Mas não, meus irmãos, o Brasil hoje não tem isso ainda. E eu creio que Jesus voltará antes disso acontecer, porque muitas das pessoas não têm noção do que é um povo perseguido por não poder pregar o evangelho. Então o que é que acontece? No livro de Mateus aqui está nos ensinando o que Jesus fez. Convocou os 12 discípulos, pessoas da sua confiança, que porém um ia trair ele, mas ele já sabia de tudo, que foi Judas que o traiu depois. Aleluias. Mas o que é que ele fez? Ele tentou usar Judas. Para conduzir a sua palavra, o seu evangelho. O que acontece? Se Judas quisesse mudar de opinião em relação à besteira que ele fez, podia muito bem, porque ele estava sendo conduzido, ele foi escolhido de Jesus. Olha o privilégio que Judas teve. Mas o que é que acontece? Judas deixou-se levar pelo diabo, deu brecha pro diabo. E aí, eu não quero trazer essa palavra, e aí todo mundo sabe o que aconteceu, que foi Judas que traiu Jesus e acabou entregando Jesus. Só que também eu quero ressaltar isso, que Jesus foi entregue, não foi por capacidade de Judas que Judas teve essa, porque ele já sabia o que ele tinha que cumprir aqui na terra, e ele fez por mim e por você. Ele quem se entregou, na verdade, que se Jesus quisesse, ele tinha poder suficiente para não se entregar. Mas Jesus se entregou por mim e por você. Mas voltando para o contexto dos 12 discípulos, o que é que acontece? Tem algumas denominação, perdão pela palavra, que é uma palavra que eu me atrapalho um pouco, que bate de frente e não aceita o poder do Espírito Santo, o poder da cura, o poder de operar. E o que é que acontece? Como é que a gente não vai crer, nós como igreja de Deus, nós não vai crer numa coisa que está especificando aqui que Jesus está falando? Que Jesus ia subir, mas ia deixar essas pessoas capacitadas para operar maravilhas, para expulsar demônios. Então a palavra de Deus é mentirosa? A Bíblia é mentirosa? Meus irmãos, não é fácil a gente chegar até um determinado topo espiritual para que isso aconteça, de você expulsar demônio, ser usado por Deus para expulsar demônio e operar maravilhas. Mas se você buscar de verdade, você vai encontrar. Porque Jesus deixou claro que aquele que busca, acha. E a minha pergunta é essa: a gente estamos buscando como deve? Porque o tanto de gente que estão perdendo suas vidas, não por eles, mas por questão de demônios, que fica rodando, e às vezes você tá fraco e acaba abrindo a brecha. Mas olha que Jesus deixou a responsabilidade para aqueles que conhecem a tua palavra, que conhecem a palavra dele. Pregar a palavra, porque a gente quando ouve a palavra de Deus, que a palavra fala com a gente, é lógico que os pensamentos da gente mudam. Mas para a gente ouvir a palavra de Deus, a gente precisa que alguém pregue. E hoje o mundo, com licença a palavra, são umas pessoas covardes. Porque como eu falei, hoje não tem proibição de pregar a palavra de Deus aqui ainda no Brasil. E a gente tem toda a liberdade em pregar a palavra, porque não é todos, mas pela quantidade de evangelho que tem,
Os pregadores da palavra de Deus ainda são poucos. E a gente vê que quando tem alguns pregando em rua, que eu gosto muito de assistir esses vídeos pregando em ruas, é muito zambado, é muito humilhado. E às vezes isso encovarda muita gente. Tem muita gente que não prega a palavra por causa disso. Mas isso aí é besteira. A gente tem que focar na eternidade. Focar na palavra, naquilo que Deus pediu a gente. E se a gente não fizer isso, a gente estamos sendo crente covarde. Estamos sendo crente covarde. Porque o crente de verdade, independente se alguém está zombando, se alguém está zoando, não, faz aquilo que Deus pediu, faz a vontade de Deus. O importante aqui não é nada, é a vontade de Deus, pregar a palavra, ir por todo lugar e pregar a palavra. E isso não é o que está acontecendo. A gente tem que tomar uma posição e dizer assim, eu vou pregar a palavra. Porque às vezes tem muita gente da nossa família que não ouviu a palavra ainda de verdade. E às vezes Deus quer usar a gente para ganhar a nossa família mesmo. E às vezes a gente fica encovardado, fica envergonhado de pregar a palavra. Mas Deus não quer essas pessoas assim. Deus quer pessoas de fogo, pessoas de coragem, que pregam a palavra independente do que acontecer. Ele quer que a palavra dele seja pregada. E Deus às vezes testa a gente mesmo, para nós mesmos, porque Deus já conhece a gente, Ele não precisa testar para ele testa para a gente mesmo. Porque às vezes a gente não prega a palavra para alguém da nossa família, chega lá, prega e ganha a alma para Jesus. E podia ser você que ganhasse essa alma, porque a gente tá na convivência ali. E às vezes a gente fica com vergonha, com cerimônia, porque sabe que não é fácil também, não é fácil a gente pegar e dizer assim, eu vou pregar a palavra para um pai meu, para uma mãe, para um irmão, aquelas pessoas que não têm o conhecimento, que às vezes como se fala a palavra, é um pouco ignorante. Mas nós temos que fazer nossa parte. Você está fazendo a sua parte, eu estou fazendo a minha? Será que está de verdade? E se algum de nossa família morrer sem aceitar Jesus, sem ganhar a salvação, e você teve esse privilégio, você teve essa liberdade de pregar a palavra para ele, ganhar ele para Jesus, e às vezes você não fez isso. Desses 12 discípulos que Jesus separou, creio eu que eles ganharam muita alma. E aí vai assim, vai expandindo. Eu ganho uma pessoa ali, aquela pessoa ganha outra, e por isso aí o evangelho vai se espalhando, é desse jeito. Mas precisa a gente chamar essa responsabilidade para cada um de nós, porque a gente tá sem responsabilidade. A gente tá uns crentes mornos. Às vezes a gente só quer buscar Deus nas horas difíceis. Às vezes a gente quer fazer a obra de Deus só nas horas difíceis, quando tá precisando de alguma coisa, para Deus recompensar a gente. Para com isso. Vamos espalhar a palavra de Deus, vamos evangelizar, vamos ganhar almas. Mesmo que as pessoas não queiram nossa presença, aquelas pessoas que a gente sabe que ainda tem muitas pessoas que é usada pelo inimigo, que nem culpa delas, elas faltam libertação. Mas a gente tem que pedir sabedoria a Deus para chegar até essas pessoas, que Deus dá sabedoria. Existem algumas maneiras de ganhar as pessoas. Tem que ter sabedoria, tem que ter estratégia de Deus, pedir estratégia a Deus, sempre eu falo. Tem pessoas que Deus fala através de uma pregação, tem pessoas que Deus fala através de um hino, tem outras pessoas que Deus fala com elas através de um louvor. Basta você identificar como é que a gente deve chegar naquela pessoa, com esses 3 tipos de coisa. E se a gente pedir sabedoria a Deus, Deus vai dar. Às vezes é nós que não se esforça para ter a sabedoria de Deus. Porque para a gente ter intimidade com Deus também não é de qualquer jeito. Deus não vai dar a gente aquilo que a gente não está merecendo. A gente tem que buscar. E para buscar, para entrar nessas batalhas, a gente tem que estar fortalecido com o quê? Com jejum e oração. Porque se a gente não tiver, Deus não vai dar
A gente precisa buscar algo de Deus, da parte de Deus, para a gente ser fortalecido com o poder do Espírito Santo sobre nós. E estamos parados. Meus irmãos, estamos parados. Porque as igrejas eram para estar mais lotadas, a palavra de Deus era para estar se espalhando mais e mais e mais. Porque a guerra hoje, a guerra espiritual hoje é muito forte, é muito grande. E se a gente não tomar essa tendência dentro da gente, a gente acaba perdendo familiares, amigos, conhecidos, tudo pro inimigo. E às vezes a gente teve aquela liberdade de pregar a palavra para eles se converter. A gente não faz isso por falta de enfraquecimento da gente, por falta de coragem, que a gente não tem coragem. A gente não tem noção da recompensa de Jesus quando a gente ganha uma alma para Jesus. A gente não tem noção. A gente não tem noção. A gente tem que colocar isso na nossa mente. Que o importante é fazer a vontade de Deus, fazer aquilo, ser obediente a Deus. Que se a gente não está fazendo isso, a gente está sendo desobediente. Espalhe aquilo que Deus te deu. Às vezes tu tem a sabedoria, é que nem eu falei. Se tu não sabe pregar, canta um hino para ele, canta um louvor bonito para ele, que dele, quando pensar que não, ele vai chorar, a alma vai chorar, e aí agora ela vai refletir, você vai ganhar ela, que Deus vai lhe dar sabedoria. Mas peça estratégia a Deus. Eu mesmo estou pedindo estratégia para ganhar algumas pessoas da minha família que ainda não ganhei, mas eu creio em Jesus que através de mim ou de outras pessoas elas vão se converter. Porque os tempos estão ficando difíceis e a gente não está assuntando isso. Agora há pouco eu estava conversando com um colega meu e a gente falando sobre os acontecimentos que a gente só vê miséria. E ele falou bem assim, Alex, eu não sou evangélico não, mas eu estava conversando com um evangélico e num papo ali ele falou uma coisa para mim, tem sentido. E eu fui analisar e temer, ele disse assim, o povo falava que o mundo ia se acabar em 2000. E não acabou, mas se a gente for pensar direito, de 2000 para cá veio tanta coisa, do ano 2000 para cá veio tanta coisa que o mundo tá parecendo que tá acabado. E é isso, e é uma dessas coisas que eu quero falar. Tá acabado que o povo tá com medo, tá com medo de pregar a palavra. E o que é que acontece se não pregar a palavra não vai se expandir, não vai atingir o mundo inteiro, e a palavra de Deus precisa ser atingida o mundo inteiro para impactar e ganhar almas e ver se transformar esse mundo. E mesmo não transformando a terra, que Jesus fala que a terra já está se corrompida pelo que a gente entende da Bíblia, mas as almas têm jeito ainda da gente ganhar. A gente tem que ter sabedoria para ganhar as almas, porque a nossa morada não é a terra, é a eternidade. A terra é o lugar de passagem. Essa sujeira todinha aqui fica aqui, vai ficar aqui na terra. A gente vamos subir as nossas almas, o espírito. E aí a gente precisa estar nessa guerra, nessa batalha. A gente precisa estar pregando a palavra e mostrando a importância da eternidade. E saber que aqui é só uma passagem. A terra aqui tá para fazer bem a nossa carne. E fazer um preparamento. A gente tem que se preparar. Aqui é um preparamento para a alma. Mas o gozo aqui na terra é da nossa carne. Porque a terra é uma passagem que a gente tá. Mas o principal é a eternidade. É onde a nossa alma vai morar. E aí a gente vai se importar mais com a terra ou com a eternidade? A gente precisa ter isso, ter noção disso. Que aqui é a passagem, então a nossa morada é lá. Então a gente vai se dedicar mais para quê? Para fazer a vontade de Deus, para Deus garantir nossa morada lá. Porque a palavra de Deus fala o quê? Que Deus foi preparar a nossa morada, Ele está preparando. Mas para isso a gente tem que dar bons exemplos aqui, fazer a vontade dele aqui, ser pessoas obedientes aqui. Ah, não, mas eu faço aquilo, faz, eu sei. Nós não vamos fazer 100%. Tudo certo, que 100% só teve Jesus. Mas a gente precisa fazer o máximo que a gente pode. A gente tem que dar o máximo da gente. E outra coisa que eu falo sempre, ter crédito com Jesus. E crédito com Jesus é o quê? Crédito com Jesus é fazer coisa melhor mais do que ruim. Você tem que fazer mais a vontade dele. Eu sei que vai vir embaraço, mas pede misericórdia a Deus e vai passando. E vai buscando a Deus, que Deus vai abrindo as portas.
E a gente vai penetrando na palavra. E a nossa vontade é que o mundo todo seja salvo. Mas é lógico que isso aí não vai ter. Por falta de encorajamento de nós mesmos, por falta de ignorância. Mas faça a sua parte. Faz aquilo que Deus está pedindo. Leva a palavra até eles, para eles conhecerem a palavra. E aí você vai ter a consciência limpa do que Deus está te pedindo para você fazer. Se nós se unimos todos como igreja, nós não podemos dar a volta no mundo, mas não podemos acrescentar muito. Porque a palavra de Deus fala que é como uma flecha de 2 gumes que entra. E quando ela entra na vida de alguém, dificilmente vai sair. Porque errar você vai, mas você vai ter consciência do seu erro e vai tentar melhorar a cada dia. E Deus gosta disso aí. Deus gosta de você buscar a melhora sua cada dia, se dedicar. Porque todos nós temos nossas fraquezas, mas pede misericórdia a Deus, que só Deus tem isso para nos mudar. Só Deus pode nos mudar. Se não for a força dele, se não for a misericórdia dele, nós não vai mudar. É Ele que nos dá força. E que Deus abençoe nós nessa caminhada que não é fácil. Que Deus possa a cada dia me dar sabedoria espiritual para conduzir a obra dele. Sei das minhas necessidades, das minhas falhas. Deus também sabe. Mas Ele sabe e entende o tanto que eu estou buscando. Que Deus aí em Cristo abençoe cada um de nós.